que todos morremos? Todo homem morre. Porque somos pecadores e a dívida, a sentença pelo crime, morte. Foi o que Deus disse a Adão. E a morte é o retorno ao pó da terra. Como disse a Adão: eres pó, do pó viestes, ao pó tornarás. Somente isso, nada mais Deus disse a Adão, segundo as Escrituras, segundo o que está escrito. Deus não disse a Adão: porque você me desobedeceu, você vai morrer e vai pagar pela sua desobediência num lugar chamado inferno por toda a eternidade. Segundo o cristianismo, Deus deu livre-arbítrio a Adão, liberdade de escolha, que o homem tem liberdade de escolha nesta vida. Sim, nesta vida sim. O cidadão pode fazer o que quiser, pode casar, descasar, mudar de sexo, roubar, querer ser um santo, jejuar 24 horas, 30 dias por mês. Pode fazer o que quiser, não vai mudar em nada. Nada nesta vida. Porque já está determinado morte. Assim todos morremos em Adão. Mas o cristianismo prega e ensina que o homem tem pecado. Cristo tirou o pecado do mundo, ele abriu a porta para que o homem possa se arrepender para ser salvo. Arrepender do quê? Alguém pode ser condenado por o crime de outra pessoa? Adão pecou, pagou pela desobediência, morte, morreu. E nós? Somos condenados porque Adão desobedeceu? Seria justo da parte de Deus? Não. Porque não é justo da parte de Deus. Ele é o justo juiz. Diz que ele próprio veio morrer em nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna. Cristo na cruz, ele condenou o pecado na carne e ressuscitou ao terceiro dia. A morte foi tragada em vitória. Mas então por que o cristianismo prega que o homem não pode pecar? Porque se ele pecar, ele está condenado. Significa que o pecado está vivo. Cristo na cruz pagou pelos pecados do mundo até aquele dia, libertou o homem das garras do inimigo, segundo eles, e agora a responsabilidade do pecado é do homem. Cabe a você. Você tem a livre escolha, o livre-arbítrio. Você pode escolher continuar pecando ou não. Se você não pecar, você vai ser salvo. Mas se você pecar, não há mais chance. É a livre escolha, o livre-arbítrio. Não é o que a Bíblia diz. O homem tem livre-arbítrio nesta vida para fazer o que quiser. Mas para morrer, não tem. Se ele tivesse o livre-arbítrio, Adão poderia dizer: eu escolho pecar, é liberdade de escolha minha, e não posso ser condenado por isso. Não foi o que Deus disse a Adão: se comeres da fruta. Ele disse: o dia que comerdes. Foi criado para isso. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte o teria vencido. Ele pagou pelo crime, mas não ressuscitou. Cadeia eterna, perpétua. A morte estaria viva, ao contrário do que a Bíblia diz. A morte foi tragada em vitória.
Mas o cristianismo diz que não. O pecado existe e está vivo. Significa que eles pregam o Cristo morto. Cristo está morto porque o pecado está vivo. Cristo morto, enterrado, o pecado reina, vivo. Não há ressurreição, porque a morte é eterna. Cristo ressuscitado, pecado morto. O pecado foi condenado na carne, na cruz de Cristo. E aquele que tinha o império da morte foi aniquilado. Aquele que tinha o império da morte, que é o diabo, segundo Hebreus. Mas o cristianismo eles usam o nome de Cristo, cristianismo, parecendo ao mundo que vem de Cristo. Criado por Constantino, espalhado ao mundo por uma denominação que criou raízes, se dividiu, se repartiu, mas tem a mesma mãe. A Bíblia chama de rameira, prostituta. E hoje a gente vê no YouTube as barbaridades dos profetas. Os profetas, homens, mulheres, apóstolos, gritam, pulam nos púlpitos, falam línguas que nem eles sabem o que é. Ninguém entende nada, não edifica em nada, e diz ser corpo de Cristo, noiva de Cristo. Esperando um arrebatamento de um corpo pecaminoso, porque Cristo tirou o pecado do mundo, mas o pecado está vivo na carne, até que seja cumprido o tempo de Deus. A morte já não tem mais poder para segurar o homem na sepultura. Quando soar a última trombeta, todo ser humano, desde Adão, ressuscitará. Mas o que esses chamados falsos, que encontram todo mundo no inferno, porque Deus hoje está muito ocupado, Deus está mostrando a todos esses falsos profetas o que acontece do outro lado. Uns são levados para o inferno, para visitar o inferno, outros para visitar o céu, outros, as falsas pastoras, pregando destruição do Brasil, da América, sendo que a Bíblia diz que Deus está em paz, porque Ele reconciliou em Cristo o mundo consigo mesmo. A vergonha do mundo. O cristianismo. Quando Cristo nasceu numa humilde manjedoura, o Criador, o Todo-Poderoso, numa humilde manjedoura, o anjo apareceu aos 3 reis magos e disse: trago novas de alegria. Nasceu hoje, na cidade de Belém, o Salvador, Cristo o Senhor. Novas de alegria que é para todo mundo, todo o povo. Essas são as novas de alegria que o cristianismo prega? Não. Novas de medo. Depende de você, do teu futuro, aonde você vai passar a eternidade, é você que escolhe. É você que escolhe. A morte sela o destino do homem. E aquilo que você fizer, que você decidir nessa vida, a decisão que você tomar nesta vida, é que você vai viver.
na eternidade. Este é o cristianismo. Hoje em dia a Bíblia foi trocada pela internet. Já não tem mais Bíblia porque é mais fácil ouvir o que o outro fala do que a pessoa mesma procurar entendimento lendo a Bíblia e entendendo, não só ler. Não fazer estudo, como dizem, estudo bíblico, mas não entende nada o que estuda. Não entende o significado, não entende por que Deus levantou um homem chamado Abraão, qual o propósito, por quê? E disse a este homem, que através deste homem, desta nação, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Qual o propósito? Para o crente não existe propósito nenhum. Deus levantou uma nação simplesmente para que Cristo viesse nascer. E o povo diz amém, glória a Deus, aleluia.